Aí, pessoal do Portal F3, pessoal da Emerge, compartilhem com seus seguidores. Hoje aí estamos retornando com as nossas lives. Pretendo novamente voltar numa sequência, fazer praticamente lives diárias, sempre com um tema interessante para provas de concurso e principalmente como a gente já vinha fazendo de maneira bem objetiva. Não adianta ficar fazendo lives de 1 hora, 1h30, porque não é esse o veículo. O veículo aqui é uma conversa franca, objetiva, rápida, direta. Óbvio que eu vou cumprimentar os amigos que estão entrando aí, mas sem perder tempo, sem enrolação, tá certo? Antes eu queria só fazer alguns avisos aqui, porque há muito tempo eu estou longe do Periscope, então para você que não me conhece, que está me vendo pela primeira vez, é só clicar no bonequinho aqui embaixo para me seguir. Eu sou professor de Direito Civil na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, no Portal F3, no Master Iuris, no CP Iuris lá de Brasília, entre outros cursos, On Target para delegado, Liceu ACE. Então, seja lá de onde você me conhece, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece também, sejam bem-vindos, tá certo? É um prazer. Boa noite, professor. Esse curso no Liceu é o mesmo e começou em janeiro? Sim, vou dar só esse aviso antes de falar da matéria. Gente, quem tiver interesse em fazer um curso que é praticamente único no mercado, um curso de Direito Civil trabalhando questões discursivas. Nós vamos passar por vários pontos do Direito Civil trabalhando questões discursivas. Serão mais de 50 questões discursivas de concursos anteriores, questões inéditas também. Mas, além disso, nesse curso que contam ali com 11 aulas, um pouco mais de 11 horas aulas, você tem a liberdade para tirar dúvidas comigo, trazer também sugestões para novos cursos. Fiquem completamente à vontade. As pessoas estão me perguntando se é o mesmo curso. Eu estou até na dúvida, por que vocês têm essa dúvida? O nome do curso é Curso Intensivo de Direito Civil. Eu abri inscrições em dezembro, as pessoas começaram a fazer em janeiro, pediram para eu abrir de novo, eu reabri as inscrições no final de fevereiro, Então, é o mesmo curso, só que as inscrições são por tempo limitado. Então eu só reabri as inscrições, tá certo, Renato? Tem muita gente com essa dúvida, mas é o mesmo curso. Vai ter um novo curso de questões discursivas? Sim. Aí eu vou colocar Curso Intensivo de Direito Civil, módulo 2, tá certo? Para você saber que é novidade. Ou Curso Intensivo de Direito Civil 2, a missão. Aí você sabe que é um novo, tá certo? Eu vou trazer novas questões. Vamos fazer sim isso a partir de abril. Turmas presenciais, ainda não sei se eu vou fazer. Certo é que eu vou trabalhar as tendências, um curso específico de tendências para a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. Veja, esse curso de questões é indicado para quem vai fazer a prova do MP. Eu trabalho as questões do examinador nesse curso também, mas é indicado para quem vai fazer qualquer concurso. Em outros estados, defensoria, magistratura, é um curso bem abrangente. Em abril, eu devo lançar um curso de tendências, tá certo? 2 aulões, 2 aulas de 3 horas, provavelmente, trabalhando tendências da banca, posicionamentos isolados mesmo do Leônio, o examinador. Ele que vai ser o seu examinador, tá certo? Ele é o titular. Houve alteração na banca do substituto, tá certo? Então, a princípio, não tem influência aqui, a princípio, nas questões. Tranquilo? E aí, se o curso for presencial ou online, vocês vão ficar sabendo, ainda estou decidindo. Bom, sim, provavelmente, não sei ainda se vai ser no Liceu, tá? Eu tenho a possibilidade de lançar no Liceu ou até mesmo num grupo fechado no Facebook, tendo em vista aí a necessidade que vocês têm de ficar mais tempo com o curso no ar.
Bom, professor, gente, muito obrigado aí pelo carinho, né? A Dinha aí que está falando sobre o curso, fico feliz que vocês estejam gostando, mas agora, sem perder tempo, como eu prometi para vocês, vamos falar aqui da questão que envolve a transexualidade. Chamo a atenção porque vocês sabem, vocês estão sabendo de uma decisão recente do STF sobre o tema. E aqui que mora o perigo. Já vi muito candidato bom, candidato atualizado, que perde ponto em prova em situações como essa. Por quê? Você vai para a prova de concurso sabendo que o STF acabou de decidir uma questão sobre transexual. E aí, meu amigo, vem a questão de prova que vier, você acaba sendo condicionado a colocar a posição do STF. E às vezes o que o STF decidiu não tem nada a ver com o que foi perguntado. É muito comum o examinador fazer isso. Tem uma decisão importante no STJ e no STF perto da prova. Ele pergunta um tema que tangencia aquilo que foi decidido, mas a conclusão é diferente do julgado. Ele faz de propósito isso para pegar os desprevenidos. Tá certo? Bem, então vamos trabalhar esse tema. Para quem não está encontrando o curso de questões, é só você entrar no site liceuace.elore.com.br. Então vou só fazer essa última propaganda porque eu vi alguém aí perguntando, vou mostrar para vocês aqui. Site liceuace.elore.com.br. Obrigado, Rafa. E aí aqui dentro você vai entrar no site, ó. O site tem aqui, meus cursos, tal. Você pode procurar aqui na página inicial que você vai encontrar, ó, curso intensivo de Direito Civil, questões discursivas. É indicado para o MPRJ, mas serve para qualquer concurso, inclusive para a Defensoria do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida. Bom, vamos... Aproveitem para conhecer os diversos cursos aí que o Liceu Ace oferece também. Bom, gente, olha só, o que eu quero falar com vocês sobre transexuais, ou transgêneros, como dizem alguns. Vamos começar falando sobre a nomenclatura. Muito embora grandes movimentos sociais, parcelas da sociedade e até da doutrina entendam que o termo transgênero ele seria mais adequado que transexual, o termo transexual é aquele utilizado pelo Conselho Federal de Medicina, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Então, a doutrina e a jurisprudência tendem a seguir o Conselho Federal de Medicina. Então, na jurisprudência e na doutrina, você vai ouvir a expressão transexual e vai ouvir a expressão transexualismo. Se você assistiu a última novela da Globo, diziam-se que transexualismo era um termo equivocado. E as pessoas dizem isso, especialistas sobre o tema, no que tange, né, a questão, né, da sexualidade. Mas, por que isso? Porque o sufixo ismo traz uma ideia de doença. O problema é que você não pode se deixar contaminar pelo que está na mídia ou pelo que circula até com razão na sociedade, se isso não é adequado para a sua prova. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Você, enquanto ser humano, pode achar inadequado falar transexualismo, né, porque traria uma ideia de doença, mas esse termo ele é utilizado pelo Conselho Federal de Medicina, pela Organização Mundial da Saúde, pelos doutrinadores, pela jurisprudência do STJ, do STF. Então, meu amigo, você vai chegar na sua prova e inventar que transgenitalidade, não transexualismo, você vai inventar um outro termo que às vezes o examinador que já tem uma certa idade nunca ouviu falar ou acha estranho aquilo, não corra esse risco. Vai no feijão com arroz, vai no mais simples. Usa o termo que o examinador está acostumado. No caso do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Leone usa expressamente o termo transexual, transexualismo na obra dele. Então, é mais confortável para ele ouvir isso e você não se arrisca, tá certo? Sem discussões filosóficas aqui, tá certo? Não quero entrar nesse mérito, estou sendo pragmático.
tá ok? Eu não estou querendo mudar o mundo, estou querendo que você passe na prova. Todo mundo entendeu isso? Importante pontuar essa questão inicial. E aí, a segunda questão importante é definir quem é o transexual para o Conselho Federal de Medicina e, consequentemente, para o direito, porque uma coisa leva a outra. E aí você vai perceber que o Conselho Federal de Medicina, ele editou duas resoluções. A resolução 1652 de 2002, resolução 1652 de 2002, que foi posteriormente revogada pela resolução 1955 de 2010. 1955 de 2010, que é que está valendo. Nessa resolução, ficou definido pelo Conselho Federal de Medicina que o paciente transexual, olha a expressão utilizada, é portador de um desvio psicológico permanente de identidade sexual. É portador de um desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e ao autoextermínio. Então, o transexual, ele tem uma dicotomia físico-psíquica. O sexo psíquico não corresponde ao seu sexo físico. Então, o transexual, ele sofre. Ele está aprisionado num corpo que não corresponde ao seu sexo psíquico. Essa noção é importante porque você pode ter uma mulher aprisionada num corpo de homem ou um homem aprisionado no corpo de uma mulher. É uma dicotomia físico-psíquica que traz um sofrimento intenso, que tem tendência, como diz a resolução, à automutilação. O transexual pode se automutilar ou até ao autoextermínio, suicídio, porque ele entra em depressão profunda. Então, veja só, vamos falar agora da cirurgia de redesignação sexual, o que alguns chamam de cirurgia de mudança de sexo, mas está errado, não é mudança, porque o sexo é o sexo psíquico, é uma cirurgia de redesignação do sexo físico. Então, essa cirurgia é o tratamento indicado. A cirurgia é o tratamento indicado para o transexual. Professor, então você está dizendo que transexualismo é doença? Não. Eu estou dizendo que o Conselho Federal de Medicina entende que transexualismo é um distúrbio psiquiátrico. Não só o Conselho Federal de Medicina, como a Organização Mundial da Saúde. E isso, a princípio, não traz qualquer estigmatização ao transexual. Pelo contrário, lhe assegura direitos. Porque, constatado que o indivíduo tem essa dicotomia físico-psíquica, o tratamento indicado é a cirurgia de redesignação sexual, que ele poderá fazer, inclusive, no hospital do SUS. Então, a cirurgia é permitida no Brasil? Sim, mas no Brasil só é permitida a cirurgia, inclusive de acordo com a jurisprudência do STJ, de acordo com o posicionamento da doutrina dominante, do Leone, examinador do MP. Só é possível fazer a cirurgia depois de constatar que o indivíduo de fato é um transexual. E aí você tem o artigo 4º da resolução do CFM dizendo que a seleção dos pacientes para a cirurgia de transgenitalismo obedecerá à avaliação de equipe multidisciplinar, constituída por médico, psiquiátrica, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistência social. Veja, não entrem nessa pergunta que a amiga fez aí. É doença ou não é doença? Ninguém vai perguntar isso para você na prova. Não se comprometa se transexualismo é doença ou não. Seja inteligente na hora da prova. Fala que transexualismo é uma dicotomia físico-psíquica. Não fala em doença, fala em dicotomia físico-psíquica. Né? Um desvio psicológico permanente de identidade sexual, que leva o paciente, aí, o indivíduo, para você não falar paciente, ao risco de automutilação ou suicídio. E por isso a cirurgia é indicada e autorizada. Tá certo? Então,
Veja o que diz o enunciado 276 do Conselho da Justiça Federal, enunciado 276 do CJF. O artigo 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do prenome e do sexo no registro civil. Então veja, para fazer a cirurgia eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar de psiquiatra, psicólogo, endocrinologista, assistente social, constatando que se trata de um caso de transexualismo. Aí a cirurgia é autorizada. E uma vez feita a cirurgia, é claro, é evidente que é direito do transexual alterar o seu prenome e o sexo no registro civil. Ah, professor, foi essa a decisão do STF? Não, não foi essa a decisão do STF, a gente vai chegar lá. Então, veja só, guardem comigo, o transexual que fez uma cirurgia, ele tem um direito evidente de fazer a cirurgia, mas desde que sejam obedecidos os critérios do CFM, e tem direito de alterar o prenome e o sexo nos documentos, no registro civil. Havia uma divergência se poderia alterar o sexo. O entendimento é que pode alterar, mas havia uma divergência de como. Então, o indivíduo nasceu João, virou Maria. O sexo vai passar de masculino para feminino? A maioria entende que sim, mas alguns doutrinadores e alguns julgados entendiam que tinha que colocar sexo transexual, o que é um absurdo, porque isso fere a dignidade, traz uma situação vexatória para o indivíduo. Não existe sexo transexual, tá certo? Ou o sexo é masculino ou é feminino. Então, ele pode mudar de masculino para feminino. E o entendimento que prevalece hoje é que a mudança é feita sem qualquer anotação ou aviso, observação de que isso decorreu de uma sentença judicial. A certidão de nascimento, o documento de identidade tem que vir puro. Ou seja, o João era do sexo masculino, agora ele se chama Maria do sexo feminino, sem qualquer anotação, sem qualquer observação. É esse o entendimento do Leone, Rafa. O Leone não traz posições novas a todo momento, não. Tem gente que está viajando, achando que o Leone tem posições isoladas. Não, ele tem alguns pontos que ele trabalha de maneira diferenciada. Isso é muito importante que se diga, porque... e mais, mesmo quando ele tem uma posição isolada, ele sempre nas provas, na correção, considerou as posições dos candidatos em sentido contrário, porque no livro dele, ele sempre apresenta as posições em sentido contrário. Então tem que tomar cuidado. Aqui nesse caso, ele é clássico no entendimento da doutrina, tá certo? Agora, é interessante você perceber o seguinte, veja, a Renata, só em caso de pedido judicial ou do próprio interessado poderia ser certidão de ter o teor. Na certidão mesmo, não vem a informação. O que pode existir para a jurisprudência é uma anotação à margem do registro. Aí você tem essa certidão de inteiro teor que fica sob sigilo, né? O próprio interessado poderia obter. Agora, o que eu queria que você observasse? O STF, ele não decidiu essa questão. Essa questão é uma jurisprudência trabalhada já pelo STJ. O que o STF decidiu foi diferente. O STF, na ADI 4275, ADI 4275, e no recurso extraordinário 670-422, o STF decidiu, no dia 1º de março de 2018, que os transexuais podem alterar o nome e o registro civil sem a necessidade da realização da cirurgia de redesignação sexual. Então, o transexual que não fez a cirurgia pode mudar o seu nome e pode mudar o sexo no registro civil? Sim.
e precisa ser constatado através de uma equipe multidisciplinar que ele é transexual? Não. Olha o detalhe. Para fazer a cirurgia tem que ter uma equipe médica multidisciplinar constatando que ele é transexual. Mas para simplesmente alterar o nome e o sexo sem fazer a cirurgia, basta o próprio interessado se dirigir a um cartório de registro civil de pessoas naturais e pleitear a alteração. Os ministros entenderam que não será preciso autorização judicial para que o transexual requisite essa alteração. O Leone já entendia isso. O Leone já entendia que o transexual que não realizou a cirurgia também poderia alterar o nome e o registro civil. O detalhe aí que a gente pode destacar é que o Leone, ele dá a entender que deveria ter um pedido judicial para alteração do nome e do sexo. O STF foi além. O STF disse que pode ser feito em cartório, independe de pedido judicial. E aí eu não tenho como saber, nesse momento, se o Leone concorda com isso ou não. Mas o importante é que você saiba que o Leone, ele já entendia que podia mudar o nome e o sexo mesmo sem fazer a cirurgia. Tranquilo? E esse é o entendimento do STF, que é o mais importante. Agora, o que eu quero que você pense aqui comigo? Você precisa tomar muito cuidado para não errar. Para fazer a cirurgia, hoje ainda se entende que precisa constatar que é de fato um transexual. Para mudar o nome e o sexo apenas não. E isso é óbvio, gente. Por quê? Às vezes o transexual, ele foi constatado até por uma equipe médica que é transexual, mas ele tem medo de fazer a cirurgia. É um direito dele não se submeter à cirurgia. Ou ele é diabético, a cirurgia pode ser arriscada. Ele não é obrigado, tá certo? Só tem que passar pela junta médica Ângelo Alvim para a cirurgia, para mudar o nome e o sexo não, tá certo? Então, o que você precisa entender aqui, eu vou falar diretamente para aqueles que vão fazer a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro e qualquer outro concurso também, mas é porque o Leone traz 3 indagações que ele poderia perguntar numa prova de concurso. O reflexo dessa questão dos transexuais no direito de família. Então eu anotei aqui, primeira pergunta que ele faz: diante da situação de um transexual que realiza uma cirurgia de mudança de sexo, de redesignação sexual, e altera os seus documentos, mudando nome e sexo, se ele for casado, é necessário o consentimento do outro cônjuge para alterar não só o sexo anatômico, como também alterar o nome e o sexo jurídico? Então imagina, João é casado com Maria, mas João desde pequeno acha que é Joana, que ele se sente como uma mulher. Para ele fazer a cirurgia e alterar o nome e o sexo no registro civil, ele precisa de autorização da sua esposa? É evidente, o Leone vai dizer, é evidente que não. A mudança do sexo anatômico e do sexo jurídico e do nome é um direito personalíssimo e não tem necessidade de autorização de um terceiro, nem mesmo do cônjuge. Entenderam a lógica? Agora, muitos podem estar se perguntando: bom, mas João casou com Maria. Se agora ele vai se chamar Joana, o que acontece com esse casamento? Eles continuam casados? Isso vai gerar o rompimento do vínculo conjugal? Tem que dissolver o casamento para fazer a cirurgia, mudar o nome e depois casar novamente, aí ficar Joana casada com Maria? Claro que não. Considerando que hoje é plenamente aceitável o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nada impede que João, que era casado com Maria,
passar a ser chamado de Joana, e Joana ficar casada com Maria. Então isso não tem nenhum problema. Inclusive, após a mudança de estado, né, você pode ter uma dúvida aqui. Isso é causa de anulação do casamento? Veja, Maria casou com João, homem, a princípio. Mas João não era homem, João era uma mulher presa num corpo de homem. E se casou com Maria, mas depois de casado decidiu alterar o seu sexo físico, o seu sexo jurídico. E aí, isso é causa de anulação do casamento? Não. O Leone chama atenção que não, porque é uma causa posterior ao casamento. A alteração do sexo anatômico e jurídico ocorreu depois do casamento. Então não é uma causa de anulação do casamento em razão de erro essencial sobre a pessoa, que deve preceder o casamento. Se a Maria não quiser mais continuar casada com Joana agora, ela só pode, né, se socorrer, ela só pode se socorrer do divórcio. Tranquilo? Ela teria que se divorciar. E uma outra questão que o Leone trabalha é a seguinte: os laços de filiação permanecem. Veja, a sentença de mudança de estado, ela é uma sentença que é constitutiva, ela produz efeitos ex nunc. Então, se João era pai de Joãozinho, então João e Maria eram pais de Joãozinho. Só que João virou Joana. E agora? Agora, a partir de agora, Joãozinho vai ter duas mães, Joana e Maria. Né? Não é que João deixa de ser pai de Joãozinho, João deixa de existir, agora existe Joana. Serão duas mães, tá? Tranquilo? Deu para entender isso? Tranquilo, gente? E lembrando que transexual é transexual para todos os efeitos. Então, por exemplo, lembra da novela da Globo, que tinha a Ivana? Era um homem, o Ivan, preso no corpo da Ivana. A Roberta Close era uma mulher presa num corpo de homem. Só que tem um detalhe: o que vale é o sexo psíquico. Tá certo? Então, por exemplo, João era filho de um militar que morreu, né, quando a lei, porque isso mudou, mas quando a lei autorizava que as filhas solteiras de ex-combatentes teriam direito à pensão. E João era filho de um ex-combatente. Como ele é homem, ele não teria direito à pensão. Mas ele fez uma cirurgia de redesignação sexual e virou mulher. A partir de agora, ele passa a ter direito à pensão? Sim. Sim. Desde que não fique comprovado que o único intuito dele aí foi obter a pensão. Evidentemente, tem que ser um caso, né, que essa fraude não ocorra, tá certo? Mas a princípio tem direito. Você não pode presumir a má-fé. Tranquilo, gente? Olha, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria ter sido um pouco mais breve, mas eu acho que 30 minutos também não ficou muito extenso. Deu para trabalhar o que já estava consolidado e a novidade que o STF trouxe. E essa novidade veio na ADI 4275 e no RE 670422, tá certo? Achei confuso na situação de casado. Qual é a confusão? Se ele está casado, ele vai continuar casado. O fato de mudar de sexo não influencia no seu casamento. Mas a mulher não quer mais continuar casada, porque ela casou com um homem e não quer casar com uma mulher. Aí ela vai ter que se divorciar. Tá certo? Tranquilo? Qualquer dúvida, gente, é só me seguir no Instagram, professor_Aurélio Bourret, e mandar um direct. Eu posso demorar, mas eu respondo todos, tá certo? Às vezes eu demoro, não tem jeito.
Fiquem de olho no curso do Liceu ACE. Trabalhamos questões como essa. Essa especificamente não foi trabalhada, estou trabalhando aqui com vocês, quase que com exclusividade. E você pode também adquirir o curso intensivo de Direito Civil, questões discursivas, do liceuace.elore.com.br. Então, para é só você entrar no site, liceuace.elore.com.br. As inscrições são por tempo limitado. Você vai lá no site e procura esse ícone aqui. E estaremos juntos, provavelmente amanhã. A gente volta trabalhando aí. Professor, qual é o horário das suas lives? Varia, tá certo? Normalmente final da tarde, início da noite. De manhã eu não costumo aparecer, mas pode ser que eu apareça 2 da tarde, por exemplo. Então, você fica de olho e minhas lives ficam salvas. É só clicar aí em vídeos recentes. Tranquilo, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Tava com saudade já e a gente volta amanhã. Um grande abraço e até a próxima.